você parou pra imaginar que a religião que você segue hoje não foi você que escolheu? E nem mesmo seus pais? E a tua família não teve influência nenhuma na religião? Mas sim, ela já estava aqui bem antes de você nascer? Parou pra pensar nisso? Porque muita gente para e pensa e fala, pô, não é contradizendo a religião, mas, pô, Deus preveu que eu estivesse aqui. E se eu te falar que não foi bem isso que aconteceu? Nesse vídeo eu vou trazer informações aprofundadas de que a religião ela é imposta por culturas e impostas por dominações em sua maioria das vezes. Esse aqui é um templo maçônico. Grava aí, mochila. Tá pegando de um templo aqui? Esse aqui é um templo maçônico. Não é muito bem a religião, mas eu queria partir daqui para não falar de nenhuma religião específica, mas sim partir da religião maçônica. Pode falar. Então, galera, já iniciou meu vídeo? Assiste o vídeo completo, curta, comenta e compartilha aqui se você concordou, não concordou ou discordou. Compartilha com outro amigo teu aí, dá o like e comenta. Já somos 115 balduínos, vamos aumentar essa quantidade aí. Falou! Então, a gente só é cristão porque a gente nasceu no Brasil, que foi colonizado por Portugal, que era católico. Atualmente, a gente está chegando ali no 50%, 50% evangélico e cristão, vamos assim dizer, dentro do cristianismo, né? Evangélico católico, no caso. Só que se você tivesse nascido na Arábia Saudita, mochila, tu seria de qual religião? Cristão não seria, pô. Acho que é xiita, né? Que fala não, xiita. você seria islâmico, muçulmano no caso. É. Aí você seria ou xiita ou... esqueci o nome da segunda, só que são divididos em dois. São divididos, em dois. E se você nascesse na Índia, você seria hindu, com certeza, né? Ah, que é a religião deles. predominante. Uhum. Se você tivesse nascido em outro lugar da Ásia, consideravelmente você seria budista. Na China, confucionista, se não me engano, que é mais uma filosofia de Confúcio. Então, onde você nasceu vai interferir na sua religião. Isso é mais que óbvio. Só que tem gente que fala que não. Tem gente que fala que a religião se nasce e não tem como ser mudada. Ou ela é empunhada independente da cultura, que ela não se modifica. Né, mano, mochila? Tem muita gente que fala isso, fala. Fala, realmente. Fora que tudo o que a gente vive e respira ou faz vem da religião, querendo ou não. Fora que também tem as religiões de matriz africana. Como a gente mora no Brasil, a gente foi colonizado por Portugal, existiam os indígenas e veio os escravos. Então, a religião predominante, obrigado pela coroa portuguesa, era o catolicismo. Os escravos trouxeram a religião deles de matriz africana e os indígenas também tinham a sua religião. Só que a religião dos indígenas acabou que foi meio que consumida pelo catolicismo. Porque eles perderam a essência deles, né? Isso, perderam ali a sua originalidade, a sua ancestralidade. Então eles foram obrigados a seguirem o catolicismo. E as religiões de matriz africana que vieram também foram obrigadas ou a seguir o catolicismo ou a se modificar. Tanto que, dependendo do culto que você for de uma religião de matriz africana, vai ter santos católicos lá. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles também não são bobo, né? Eles pegaram os santos católicos, botaram o nome das entidades religiosas dele para poderem... Tem que se equiparar? Não se equiparar, mas poder fazer o culto, pô. Porque tipo assim, chegava lá o jesuíta e falava assim, pô, aqui tem um monte de santo católico, então eles são católicos. Só que eles pegaram essas imagens e deram outros nomes dos deuses dele, entendeu? Então acabou que a cultura impôs isso. Então tipo, hoje a gente tem religião de matriz africana. Que tu chega lá, vai ter estátuas de santos da igreja católica. Entende? Então é por causa disso também. E um motivo também da cultura ter sido colocada nessa questão da religiosa. A partir do século XX, o protestantismo aumentou bastante. Como eu falei, atualmente está quase equilibrado o número de católico com o número de protestante. E uma das responsáveis é o pentecostalismo, no caso, Assembleia de Deus, entre outras. Mas a principal que tomou conta do Brasil, em questão de mídia, em questão de notoriedade... Internacional também. E também em questão de compra de ideias de mídia, é a Igreja Universal do Reino de Deus, com a Teologia da Prosperidade e outras neopentecostais que nasceram dela. No caso, a Mundial do Poder de Deus também, a igreja também do R. Soares, que também vieram com um tom igual da Igreja Assembleia, só que um tom mais financeiro, vamos dizer. E isso também gera impactos, porque, para quem não sabe, o dono da Universal é o mesmo dono da Rede Record. Então eles fazem matérias pró-protestantismo, contra o catolicismo e principalmente contra a religião de matriz africana. Então, tipo, no início da Record você via muitas matérias contra a religião de matriz africana e eram matérias bobas, que só atacavam religião, não atacavam nada de fato. Por quê? Porque eles são contra a religião de matriz africana, independente do clero. E fora que, tipo, a bancada evangélica é uma das responsáveis por, até hoje, você não conseguir fazer com que tenha um casamento homoafetivo. Por quê? O Estado é laico. O Estado, o governo... miscigenado, né? Não, laico que eu falo é
A questão é que você não tem uma religião predominante, pô. Todas as religiões são não aceitas. representa uma só. É, não representa tipo, só no país. Isso, não é uma teocracia, não é tipo um país árabe, no caso, que não é laico. Então, por causa da religiosidade deles, o conservadorismo deles, eles não permitem que o casamento homoafetivo seja aprovado no Brasil. Entendeu? Então, tipo, demorou uma luta árdua que teve que ir pro Supremo Tribunal Federal, que, querendo ou não, o Supremo não é para legislar, e sim para julgar, teve que ir pro Supremo poder aprovar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Porque se você jogar para a Câmara, a bancada da Bíblia não permite que passe. Então aí é uma ingerência da religião em cima do Estado que afeta pessoas que não são dessa religião. Esse que é o foda, mochila. E estamos aqui na principal religião do Brasil, que veio através da colonização. Se não fosse o catolicismo, a gente não teria protestantismo, a gente não teria igrejas evangélicas, batista, universal da vida, Assembleia de Deus. Não teria. Isso aí é a verdade de fato. Porém, se ela não tivesse vindo e outro país tivesse vindo, um exemplo, eu não citei nos outros vídeos anteriores, nas outras partes, a questão dos Estados Unidos. Qual é a religião predominante dos Estados Unidos, mochila? Cara, sabe? é a... Qual o nome? É evangélica, né? É evangélica, é protestante. Lá. Por quê, cara? Aí tu me pegou, cara. Porque quem colonizou os Estados Unidos foi o... A Inglaterra, né? A Inglaterra, se eu não me engano, a Inglaterra é anglicana. Os anglicanos são protestantes. Então, no caso, nós só somos cristãos porque quem invadiu a gente foi Portugal. Portugal. E aqui está o berço da... A igreja, eu não sei qual é essa igreja de Porto Velho. A Catedral Sagrado Coração de Jesus. Está ali na placa ali. Então, por causa da igreja católica, nós somos cristãos. E se a gente não tivesse sido invadido por ninguém, cara? Qual religião nós seguiríamos? Qual que tu acha? Cara, agora tu pegou, hein? Alguma religião indígena, né? Aí, tipo, vamos fazer um vlogzinho de verdade? Tava muito... alguma religiãozinha indígena, né? Religiãozinha não menosprezando, né? Não, mas acho que do mesmo jeito ia vir alguém pra explorar aqui, cara. Sim, então é isso que eu tô querendo dizer. Não, mas se não colocar assim uma ambição assim de ninguém invadir, cara, seria indígena? É uma religião indígena. Então, tipo, o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião... Porque a colonização da Índia, no caso, ela veio depois pela Inglaterra, só que já tinha sido formada uma ideia de país, uma ideia de nação. Então, já tinha lá a sua própria religião, isso. Eles tentaram colocar os deles, né? Só que não conseguiram, porque a população era muito grande, a população era organizada, eles dominaram, eles mataram, a Inglaterra matou, dizimou muitos indianos, porém, o hinduísmo ainda é religião presente, o cristianismo é quase nada dentro da Índia. E fora a China também, a China foi colonizada pela Inglaterra. Já chegou a ser? Já chegou a ser, a China foi colonizada pela Inglaterra, tanto a China é o país onde mais tem cristãos no mundo. Sabia disso? Tu não sabia disso? Não, essa informação eu não sabia. Ela é o país que mais tem cristãos no mundo. Só que, tipo, ela tem 100 milhões de cristãos dentro da China. Só que o que acontece? A China tem 1,5 bilhão de pessoas, então, tipo, é quase nada da população. Proporcional. E pela questão do Partido Comunista, ser um partido que não aceita qualquer religião, então, tipo assim, uma religião que a gente gravou aqui agora foi a Testemunha de Jeová. Lá não aceita a Testemunha de Jeová. Por que, mochila, não aceita a Testemunha de Jeová? Tu sabe? Cara... Testemunho de Jeová? Acho que tá mais por causa da ideologia, cara. É porque é considerado seita, pô. Ah, é seita? É considerado seita. Porque, tipo, Testemunho de Jeová não pode votar. Testemunho de Jeová não pode doar sangue. Então, meio que o Partido Comunista Chinês, ele acha que é como se fosse... É um problema. Não, é o problema, porque, tipo, como que você não vai doar sangue? Se precisar de sangue, de uma transfusão, tu não pode receber. Não pode. E como que tu vai votar? Tu não pode votar tendo aquela religião. E eles obrigam. Eles obrigam a votar. Você é obrigado a votar. Então acaba que essa religião lá... moleque, lá é embaçado mesmo. Lá é embaçado? Acabado que lá é bandido. Então, mochila, vamos para o final do nosso vídeo. Bora aqui, ó. Beleza, cara. Eu não sei o que eu consegui passar de informação para vocês, mas eu quis dizer o seguinte. Fui em várias igrejas protestantes, fui até o que não é religião, no caso a maçonaria não chega a ser uma religião. Porque tu pode ser católico e ser maçom, cristão e ser maçom. O que eu quis dizer? Que independente do seu clero religioso, você não escolheu. A sua família não escolheu. Foi imposta a você. Você pode, obviamente, por uma dificuldade da sua vida, por uma necessidade básica do seu dia a dia, ter tido contato com a religião e ter virado dessa religião. Mas falar que você escolheu 100% é mentira. Ou foi a colonização que trouxe pra você, ou foi alguém de outro país, fora a colonização, né? Alguém de outro país e trouxe a religião pra cá, e você acabou sendo impactado com ela. Então, tipo, ninguém pode dizer que escolheu 100% a religião pra si. Alguém escolheu pra você
há muito tempo atrás e não foi ninguém da tua família. Então é isso.